Magnus Garré, Aquamericanos, e eu gostaria de agradecer ao Américo, dono da Aquamaze, uma loja de aquarismo aqui de Curitiba, ele que me deu a sugestão desse vídeo. Eu vou falar sobre os parâmetros que você tem que verificar quando você faz a sua TPA. Entenda que eu não sou dono da verdade e existem várias formas de fazer a mesma coisa, todas com ótimos resultados. Então eu quero mais que você reflita sobre o que eu vou falar e veja de que forma que você vai utilizar isso. Então vejam, tem pessoas que pegam, jogam água dentro do aquário, depois está com um condicionador de água, só que você não pode fazer isso de forma leviana, ou seja, você não pode tacar uma água dentro do seu aquário com uma diferença muito grande de temperatura e pH, senão você vai dar choque nos peixes. Principalmente quando essa diferença é grande e ela muda muito bruscamente, ou seja, muito rápido, os peixes sentem muito isso daí. E você também afeta a colônia de bactérias, né, que seriam as bactérias que transformam, né, amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Tá? Então, é mais para você refletir. O que é importante quando eu vou fazer uma TPA? Você tem que verificar a primeira coisa, a água que você usa é água da concessionária. Geralmente essa água acaba passando por tubulações de ferro e acaba contendo metais pesados. Então você vai ter que usar alguma coisa que retire esses metais pesados. A água, se você usa direto a concessionária, ela vem com cloro, que é a forma de eles garantirem a qualidade da água. Então você vai ter que ter alguma coisa que retire o cloro. Eu, na minha cidade, no meu bairro, tá, eu gosto de utilizar um condicionador de água, porque daí eu retiro os metais pesados e o cloro tudo de uma vez só. Vejam que é importante você saber quanta água você vai introduzir no aquário. Você não pode usar, assim, não é bom você usar o condicionador em excesso, tá? Saiba que tudo que é excesso tem problema. Ele tem um limite de segurança que você pode usar mais, mas você não pode despejar lá 10 vezes mais o indicado e achar que não vai ter nenhum problema no seu aquário. Então eu uso exatamente a quantidade indicada pelo fabricante. Mas e se algum dia minha água tiver com mais cloro? Para isso eu tenho um teste de cloro. Assim que eu coloco o condicionador na água, eu meço o cloro e ele dá 0. Se algum dia eu medir ele der cloro presente na água, eu vou saber que tem alguma coisa errada e vou pôr um pouco mais de cloro, tá? Ou seja, desculpe, do condicionador para remover esse cloro. Então, a primeira coisa que você tem que ver é metais pesados e o cloro, e você tem que retirá-los. Segunda coisa, a temperatura. De repente, num dia que está quente, eu até posso não esquentar a água e pôr no meu aquário. Mas num dia de inverno, aqui na minha cidade, aqui em Curitiba é bem frio, a água às vezes eu ponho dentro de um barril, tá? E dá 19 graus, o meu aquário está 27. Não tem como eu pôr essa água sem que eu faça com que alguns peixes sofram e até mesmo morram e a minha colônia de bactérias seja prejudicada. Então tem gente que esquenta a água no chuveiro, tem gente que põe um aquecedor, um termostato, né, em algum recipiente para esquentar essa água e vai ser um processo demorado. Eu já utilizei aqueles... Você liga na tomada lá, a gente chama de rabo quente aqui, tá? Que você liga na tomada para esquentar a água, assim, que a pessoa faz chá, só que ele enferrujou, né? Ele oxidou muito rápido em um uso só. Então hoje em dia eu uso uma resistência industrial, que é usada nessas máquinas de buffet ali, que ele deixa aquela água quente, que tem aquelas cubucas, né, de aço inox. Então eu uso uma dessas resistências industrial, põe um termômetro dentro da água, esquenta a água até uma temperatura próxima do meu aquário, não precisa ser exatamente igual, mas eu deixo próximo, 1 grau, meio grau, e daí sim que eu vou pôr essa água dentro do meu aquário. Outra coisa que é importante você observar é o pH. Se o seu pH da torneira for próximo do aquário, você até pode jogar essa água direto no aquário. Mas, assim, aqui na minha água da torneira ela sai a 6,6 e eu uso meu aquário a 7. Então eu uso bicarbonato de sódio, tá, para subir o pH no barril, onde eu vou usar essa água para repor a água que eu tirei na TPA, deixo no pH idêntico e daí sim eu aplico na água do aquário. As minhas TPAs são grandes, tá, são de 30%. De repente tem aquários que às vezes o KH, tá, isso eu vou explicar no outro vídeo, ele é alto e a pessoa consegue repor uns 20% da água, mesmo tendo um pH mais baixo, ele não consegue descer o pH do aquário principal. Só que entenda, eu utilizo um barril
ponho a água da rua direto nesse barril, deixo os parâmetros da água muito parecidos com o do meu aquário e daí sim eu ponho no aquário. Tem gente que faz direto no aquário, só que você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que saber como é essa água que você está utilizando, né, em relação à água que você já tem no aquário, para você não ter nenhum choque. Então tem pessoas que conseguem fazer direto sem dar nenhum choque grande no peixe, mas as pessoas já testaram essa água. Então eu não estou aqui para ensinar você, pelo menos não nesse vídeo, né, como fazer a sua TPA. Só quero abrir assim, né, que eu abra um pouco o seu olho para que você pesquise os parâmetros da sua água para você saber de que forma você vai ter que agir. Então você não pode abrir mão de tirar os metais pesados e o cloro da água que você vai utilizar. Veja os parâmetros de pH e temperatura, isso é o mínimo. Existe muito mais coisa, tá? Existe KH, GH, fosfato, sulfato, silicato. Para você ter uma ideia, até amônia tem na água da rua. Eu já medi a água aqui do meu bairro e ele tem 0,25 de amônia. Quando eu ponho no aquário, isso aí não gera nenhum pico, tá? Como eu não tenho um pH alto, né? Não tenho os clídeos africanos, eu não preciso me preocupar com essa amônia. Eu ponho em poucas horas, ela já é consumida pelos meus filtros, tá? Mas só quero aí que fique a dica para você, independente do jeito que você vá fazer sua TPA, pesquise, veja os parâmetros da água que você está utilizando e depois veja qual é a melhor forma e mais fácil de você realizar a TPA. A TPA, se possível, tem que ser uma coisa, pode ser um pouco demorada, mas ela tem que ser uma coisa não muito trabalhosa. Para mim, quando eu vou fazer TPA no meu aquário, e são de água mesmo, são 750 litros. Tá, eu faço TPA de 30%, eu ponho 240 litros, né, que dá um pouquinho menos, de água no meu aquário a cada 2 semanas. E é uma coisa tranquila, eu não tenho trabalho praticamente nenhum. Demora algumas horas, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, se você for ver dá a impressão que é algo do outro mundo, mas não, é bem tranquilo. Eu só tenho que ficar dentro de casa sem sair enquanto eu estou fazendo a TPA. Mas tirando quando eu encho o barril, que é a hora que se eu bobear ele transborda, o resto assim é tudo muito tranquilo para fazer. Então fica aí a dica, tá? E não faça a TPA de qualquer jeito. Veja quais são os parâmetros da água que você está utilizando para você não ter perdas, né? Se você vê que toda vez que faz TPA passa lá no mesmo dia, no outro dia morre peixe, alguma coisa você está fazendo de errado, tá? Então são vários parâmetros para você olhar, né, como eu já falei, mas os principais seria temperatura, o pH, e você tem que retirar os metais pesados e cloro, cloramina que contenha na sua água. Espero que esse vídeo seja útil a você, tá? Um abração e tamo junto.